Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu voltei de viagem. Ai, gente, é muito ruim voltar de viagem, né? Ainda mais quando a viagem é pra praia. Porque a vida na praia é tão boa. A gente não tem que preocupar com arrumar casa, não tem que preocupar com lavar vasilha do café da manhã, do almoço. A gente simplesmente acorda, vai pra praia. A nossa única preocupação é passar o protetor solar, né? Pra não ficar igual um camarão vermelho. Mas foi muito bom os dias que eu passei lá na praia. Eu gostei muito de conhecer um pedacinho da Bahia. Eu ainda não conhecia. Eu já fui para outros estados e cidades do Nordeste. Eu amo o Nordeste. Sempre que eu posso, eu vou para lá. Mas a Bahia eu não conhecia. Eu gostei muito. As casinhas coloridas. É muito gostoso. Eu achei o ambiente, as praias muito bonitas. Eu amei a praia de Trancoso e o quadradinho, a cidadezinha. Nossa, achei muito lindo lá. Eu queria muito voltar em Trancoso. Foi o lugar que eu mais gostei. Trancoso, Arraial da Ajuda. Em terceiro lugar, eu gostei de Caraíva. E depois também gostei de Porto Seguro, mas nessa ordem. E eu queria mostrar pra vocês as coisas que eu trouxe de lá. Não foram muitas coisas, mas eu sempre gosto de ver quando as pessoas viajam o que elas compraram. E aí eu queria mostrar o que eu comprei. Eu comprei uns chocolates. Lá na Bahia, Porto Seguro, eles são muito fortes nessa questão da não produção. Produção também de chocolate, mas mais na. Ai, gente, como é que chama? No plantio do cacau, né? E aí eles vendem chocolate. Eu trouxe esse chocolate. Esse chocolate é tipo uma rapadura. Eu não vou abrir porque esse eu trouxe pra dar de presente, mas ele é tipo uma rapadura mesmo, sabe? E trouxe esse aqui, que é o ao leite. Ele é um pouco mais macio do que esse aqui, porque esse aqui não tem gordura, não tem leite, não tem nada disso na composição dele. Então lembra muito uma rapadura, como se fosse uma rapadura de chocolate, assim. E esse aqui eu gostei mais, porque eu gosto mais de chocolate ao leite. E aí eu trouxe duas caixinhas dessa, já comi uma, e eu trouxe duas dessas para presente. Trouxe também de lá um chocolate, deixa eu pegar. A gente foi numa fábrica de chocolate. Aí eu trouxe o achocolatado de lá. Só que a minha mãe provou e ela falou assim que não gostou muito porque ela achou muito doce. Aí depois eu vou provar. Vamos ver, se for muito doce, eu também provavelmente não vai gostar. Trouxe algumas barrinhas de chocolate dessa fábrica. Mas ó, se algum dia alguém de Porto Seguro estiver me assistindo, me desculpa, mas eu não achei que valeu a pena o preço dessas barrinhas. Cada barrinha dessa foi R$ 7. E eu não gostei muito. Ela tem tipo uma areinha assim, tipo uma manteiga meio areiosa assim, não sei, foi o que eu senti do chocolate. Não gostei muito. Trouxe também esse passarinho entalhado. Olha que lindo! É para colocar em planta. Você enfia essa parte assim na planta e coloca lá. Eu ainda não sei, não tem planta para colocar ele, mas eu comprei porque eu achei muito fofinho. Eu sempre gosto de trazer uma lembrança do lugar que eu vou. E eu tinha um pouco de resistência em comprar imãs de geladeira, porque eu ficava assim, nossa, minha geladeira vai ficar lotada de imã e tal. Lotada, né? Até parece que viaja tanto assim. Mas eu ficava pensando, vai ficar muito cheio e tal. E eu não tinha essa resistência, mas eu vi um imã lá que eu achei tão bonito e eu não trouxe. E eu fiquei muito arrependida porque eu devia ter comprado o imã. Ele tava muito lindo, mas eu não comprei. Eu comprei a arara. Eu tenho umas casinhas coloridas também, mas eu não comprei lá. Foi de Pernambuco. Aí sempre que eu vou em algum lugar, eu gosto de trazer uma coisinha pra casa daquele lugar. Comprei esses. Ai, que bonitinho. Olha isso. Tá dando pra ver? Duas ararinhas de. Isso é de misturar drink. Eu não tomo muito drink, mas eu comprei porque eu achei muito bonitinho. Olha que coisa linda. Dá pra misturar suco também, porque eu não bebo bebida alcoólica, né?
Mas eu achei, olha, muito lindo, né? Isso e a última coisa que eu comprei, deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho um lema em viagem, que é assim, se comprou, vai ter que levar. E aí, eu compro e depois a gente se vira pra trazer, pra levar embora. Na minha viagem de janeiro, que eu fui pra Fortaleza, eu ainda não gravava vídeo pro YouTube, então vocês não viram. Mas eu comprei um tapete pra sala, bem grandão. Comprei tipo a parte de cima pra colocar em luz, eu esqueci como é que chama. Cúpula, não sei se é cúpula. É de palha. Eu acho que vocês já devem ter visto em alguns vídeos meus, quando eu tô gravando na sala, aparece de fundo assim essa parte da luz na minha sala de palha. E eu acho que vocês já devem ter visto. Se não, em alguns vídeos ela deve aparecer. Gente, ela é grande. E aí eu falei, quando eu vi, eu falei, eu tenho que levar. Ela custou cento e pouquinho. E aí, lá essas coisas são muito baratinhas. De palha, de madeira, lá em Fortaleza. E aí eu falei, eu tenho que levar. Só que eu tinha que um sonho e uma mala de mão. E aí eu comprei, aí eu e meu esposo, a gente teve que comprar outra mala pra gente despachar. Isso já aconteceu umas 3 vezes, da gente ir com uma mala de mão e ter que comprar depois uma mala pra despachar, pra caber as coisas que a gente comprou na viagem. E meu esposo é assim, eu falo que vamos, ele topa tudo. Isso é muito bom. E aí a gente trouxe de Fortaleza essa parte da luz e trouxemos roupa, o tapete da sala. E dessa vez, na Bahia, eu vi um tapete muito lindo de sala, que era 2 metros por. Era 2 metros por 1,5 metro. E eu fiquei doida com ele, gente. Mas vocês acreditam que eu não comprei? Ai, que ódio! Eu devia ter comprado. Eu arrependi muito. Eu tô muito arrependida de não ter comprado. Mas tudo bem. Eu. Fazer o quê, né? Já passou. Eu não trouxe ele, mas eu trouxe uma coisa bem peculiar. Olha o que eu trouxe. Eu comprei, gente, um cacau. Uma fruta mesmo de cacau. Eu enrolei ela na toalha e trouxe dentro da minha mala. Eu nunca comprei cacau, nunca tinha comido a fruta mesmo, as sementinhas, né, que tem aqui dentro. Depois eu vou abrir ela e vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro. Vocês já devem ter visto, né? Mas eu vou abrir e mostrar. Esse cacau foi muito barato. Pelo menos aqui na minha região, que eu moro, Minas, a gente não encontra cacau. Eu comprei 2 desse. Um tá com a minha mãe, um ela levou. E esse aqui. 2 bem grandões, ó. E os 2 foram R$ 15, os 2. Então eu achei muito barato, porque aqui eu nunca encontraria esse preço no cacau. E essas foram as minhas comprinhas. Eu comprei também, gente, esses tapetes. Olha que lindos. Não sei se a câmera vai pegar ele todo, mas ó, comprei essa cor, comprei essa cor, não vou abrir ele todo, mas ó, assim, e comprei o cinza. Olha que lindo esse cinza. Não, cada tapetinho desse, vocês não acreditam quanto que custou. Custou R$ 5, gente. R$ 5. Onde que eu ia encontrar tapete nesse preço? E aí comprei alguns pra mim, comprei outros pra dar de presente também. Eu gosto sempre de trazer uma lembrancinha assim pras pessoas, pra algumas pessoas, né? E foram essas as minhas compras. Essa semana, gente, eu tô gravando pra vocês, eu comecei a gravar, mas eu não sei muito bem o que vai acontecer, porque eu tô cheia de coisas da faculdade. Eu fui viajar como se a minha vida tivesse pronta, né? Como se eu tivesse de férias. Mas eu tô com muita coisa acumulada da faculdade. E eu preciso terminar para entrar de férias. Eu preciso fazer mais 2 matérias para terminar. E preciso fazer 4 provas ainda. Então eu tô bem atarefada com essas questões da faculdade. Mas vão acontecer algumas coisas essa semana. E eu quero mostrar para vocês. Vai ser o aniversário da minha sogra, a gente vai sair com ela. E a gente vai num lugar diferente, assim. E eu queria mostrar. Também, sabe uma coisa que eu também quero fazer essa semana? Amanhã, eu acho. Que eu quero fazer chocotone. Eu amo chocotone, gente. Eu amo essa época do ano por 2 coisas. Não, uma que eu gosto muito da época, assim, do Natal, por causa da decoração e do clima do Natal.
E eu gosto também, gente, por causa dos filmes de Natal, que eu amo. Eu começo a assistir os filmes de Natal a partir de outubro. E esse ano eu já assisti. Esse ano eu tô devagar, eu já assisti só 2. Só que esse ano eu me superei, meu esposo ficou rindo de mim, porque eu já assisti um filme de Natal, que é sobre um filme de Natal. Eu não lembro o nome, mas é muito assim, clichê mesmo, mas eu adoro. E eu gosto também de chocotone. Então essas duas coisas são as minhas preferidas dessa época. E aí eu quero fazer o chocotone e se der tudo certo para fazer amanhã, eu mostro para vocês como que vai ficar. Eu gravei para vocês mostrando o que eu tinha comprado na viagem e abrindo meu cacau. E depois que eu gravei aquilo, passei uns dias sem gravar, porque eu tava muito apertada com as coisas da faculdade, mas terminei minhas provas, graças a Deus. Só preciso terminar de reassistir algumas aulinhas, mas isso é coisa rápida. E aí eu falei que a gente ia ter o aniversário da minha sogra. E a gente foi para um lugar muito legal, tinha bichinhos, era tipo um hotel fazenda, eu acho. Só que a gente chegou lá e pouco tempo depois que a gente chegou, começou a chover, choveu muito. Então não teve como eu gravar nada lá, porque a gente almoçou e veio para casa. E foi só isso, e o resto dos dias eu fiquei fazendo as coisas da faculdade. Mas como hoje eu terminei, e hoje é domingo, vou gravar hoje essa parte do vídeo, e eu acho que eu solto ele para vocês amanhã. Hoje é novembro, último dia de novembro. E amanhã é dia 1º de dezembro. E eu vou fazer agora um pão. Eu já até coloquei o pré-fermento aqui. Eu tô fazendo uma ciabatta, que é um pão bem gostoso para fazer sanduíche e muito fácil de fazer, rapidinho. Faz. E eu tô usando a receita do Amo Pão Caseiro. É um canal aqui do YouTube. E aí, vou fazer essa ciabatta. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também como que ficou o meu cacau. Pra quem nunca comeu cacau, a frutinha dele, a sementinha, tem uma carninha em volta. Só que eu demorei a abrir o meu, então tinha pouca carninha, sabe? Pouca polpa da fruta. E aí, o gosto dela é como se fosse uma banana prata, quando tá começando a amadurecer. Eu acho que a única fruta assim que eu acho que me lembrou foi esse gosto. E aí eu fechei, coloquei as sementes aqui, fechei e deixei fermentando. E aí, hoje de manhã eu tirei o plástico, o filme, coloquei no sol para secar e elas ficaram assim, ó. Não sei se dá pra ver. Elas ficaram bem sequinhas. E agora eu vou torrar no forno. Eu acho que torra tipo torrar amendoim, sabe? E aí depois vai dar uma casquinha e vira o nibs de cacau. Eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ficar. E eu coloquei também 3 sementinhas na água, porque eu quero que elas deem raiz pra plantar. Gente, eu moro num apartamento minúsculo, mas eu tô sonhando em plantar num vaso um pé de cacau. Esse pé de cacau, ele não fica muito grande, mas eu também não sei se dá pra colocar ele num vaso, mas eu vou tentar, né? Vai que dá certo. E agora eu vou terminar meu pão, assar minhas sementinhas e eu vou mostrando pra vocês. Meu nibs ficou assim. Ele torra tipo um amendoim mesmo. E é muito fácil de sair a casquinha, ó. Só apertar que sai a casca toda. E aí fica a parte de dentro, ó. É assim. E aí só de apertar ela já quebra. Que vira os nibs de cacau. É desse nibs que é feito o chocolate. Aí ele é batido com
leite, açúcar, alguns são batidos com manteiga de cacau também, e é daqui que surge o chocolate. Eu não acho que eu não vou bater ele, porque em processador de casa ele não fica tão batido, né? Precisa de uma máquina bem específica. Dá pra fazer com processador de casa, mas ele não fica tão lisinho. E também a quantidade que eu tenho é muito pouca, né? Eu acho que eu vou deixar esse nibs aqui pra usar, tipo, quando eu for fazer um bolo de chocolate com cobertura, que já é mais doce, aí eu jogo esse nibs por cima, porque ele é 100%, e aí dá um gostinho bem gostoso de chocolate. Enquanto meu pão tá crescendo, eu vou desenhar um pouquinho. Domingo dá uma preguiça na gente, né? Não sei se vocês é assim, mas é engraçado, porque tem domingo que eu tô com muita preguiça e tem domingo que eu tô muito animada pra fazer tudo, assim. Hoje é um dia que eu tava com muita preguiça. E aí eu resolvi que eu só ia fazer o pão e desenhar um pouquinho, que é uma coisa que eu gosto. E aí, o que eu vou desenhar? Tem um desenho que eu sempre faço, que é esse mapa. Eu fiz um mapa do Brasil, circulei o mapa do Brasil, e aí, a cada estado que eu vou, eu desenho um... Tá dando pra ver direitinho? A cada estado que eu vou, eu desenho algumas características do estado. E aí, no de São Paulo, por exemplo, aqui, eu coloquei o MASP, coloquei uma árvorezinha que representa o Ibirapuera, coloquei os prédios, né, de São Paulo, e eu até coloquei um prédio colorido representando da arte de rua de São Paulo. Coloquei o Espírito Santo, uma prainha, porque eu não vi muitas coisas lá, não andei, não vi muitas cidades, então eu coloquei só a praia. Minas Gerais, que é meu estado, e aí eu coloquei a Lagoa da Pampulha, a Igrejinha, que é onde eu moro, que é na capital, as montanhas de Minas Gerais e o queijo, que é uma coisa que eu gosto muito. No Pará, eu coloquei as árvores, porque foi uma coisa que me encantou muito, a vegetação de lá, achei muito linda, e os pés de açaí. E aí, aqui pra cima, tem vários estados que eu já fui e eu não desenhei nada. Eu vou ver se eu faço agora esses desenhos e completo um pouquinho mais o mapa aqui dos estados que eu já fui. A ideia é um dia ter esse mapa todo preenchido, de todos os estados do Brasil visitados.
Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou meu desenho. Eu fiz aqui o Ceará, eu coloquei as dunas de areia com o pôr do sol, as pás da energia eólica e os pés de caju, que lá é muito forte na plantação de caju e da castanha. Pernambuco e Alagoas eu juntei, coloquei aqui as praias, coloquei bonecão de Olinda, o bolo de rolo, que eu adoro. Na Bahia coloquei os pés de cacau, o caranguejo, porque lá tem muito caranguejo e tem muito mangue também. Coloquei as casinhas coloridas, aqui eu já mostrei pra vocês. E Goiás eu coloquei as plantações de trigo, que são bem douradas, são lindas. E uma piscininha e um tobogã representando Caldas Novas. E esses foram os estados que eu já fui. E é muito difícil fazer desenhos tão pequenos. E não dá pra colocar muita sombra, luz e sombra em desenhos tão pequenos. Aí eu fiz colori eles mais chapados mesmo. Mas eu gostei. Eu tô gostando muito de como tá ficando, do resultado. E sempre que eu atualizar esse desenho, eu volto pra mostrar pra vocês. Sentei aqui no meu cantinho. Eu acho que já tem alguns vídeos que esse cantinho não aparece aqui. Deixa eu mostrar. Eu coloquei a minha arara aqui nesse vaso de vidro até eu ter outra planta maior. Eu vou deixar ele aqui. E eu sentei aqui para conversar com vocês. É um assunto que eu tô refletindo há alguns dias sobre isso. E eu conversei com uma amiga e ela estava pensando na mesma coisa. E aí a gente ficou conversando muito sobre isso. E eu queria trazer esse assunto pro vídeo. Quando eu voltei de viagem, eu passei pelo aeroporto de Congonhas. E eu achei aquele aeroporto muito feio. Não sei, tem partes de avião, não sei se é daquele acidente que teve lá em 2007. Não sei, eu achei muito feio, um clima muito ruim aquele aeroporto. E aí eu fiquei refletindo, enquanto a gente entrava no avião, eu fiquei refletindo como o ser humano é pequeno perante o avião, né, que é tão grande. Mas quando a gente compara o avião em relação ao tamanho do mundo, do universo, como que o avião também é pequeno? E se ele é pequeno, imagina a gente que tá lá dentro, né? E não sei se eu fiquei pensando isso por causa que eu fiquei muito impressionada com o avião que eu vi, fiquei pensando no acidente, eu já tenho medo de andar de avião. E eu fiquei pensando nisso, como a gente é pequeno, como o ser humano é tão pequeno. E mesmo assim, tantas vezes a gente se acha melhor que as outras pessoas, a gente critica as outras pessoas, ou mesmo hoje em dia, a gente acaba entrando em algum vídeo para ver os comentários, para ver o que as pessoas estão debochando da outra, o que está criticando a outra, sabe? E eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto que nossas práticas como pessoas têm sido práticas ruins, sabe? E todo mundo é igual, a gente não é melhor que as outras pessoas. E como a gente precisa das outras pessoas, né? Eu tava conversando com essa amiga e eu queria até mandar um beijo pra ela. Um beijo, amiga. Muito obrigada por tudo. Eu amo nossas conversas, essas trocas que a gente tem. Eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo. E o que eu vou falar agora é exatamente sobre isso. Que assim que eu contei pra ela que eu fiz esse canal no YouTube, porque eu não contei pra muita gente, contei pra pouquíssimas pessoas. E assim que eu contei pra ela fez questão de assistir todos os meus vídeos e comentar. E ela sempre vem falar comigo sobre os vídeos
que ela gostou e tal. E eu fiquei pensando que como a gente precisa do ser humano, né? Das outras pessoas. A gente às vezes precisa de um apoio, de um incentivo. E eu sou muito grata às pessoas que estão ao meu lado, minha família, meu esposo e meus amigos que sempre me apoiam. Mas essa amiga, ela fez muita diferença, assim, pra mim continuar, sabe, gravando os vídeos. E tenho certeza que ela tá assistindo esse vídeo, Thaís. E a gente sempre conversa sobre isso, como que a gente nós precisamos dos outros seres humanos, né? Então a gente precisa ser intencional com as pessoas, a gente precisa estar disposto a estar presente para as pessoas, porque um dia a gente vai precisar, e quando a gente precisar, a gente precisa ter essa consciência de que, nossa, será que eu ajudei? Será que eu fui presente? Será que eu fui constante? E é difícil manter essas relações hoje em dia, né? Como depois que a gente cresce, seres humanos adultos. É muito complicado, mas a gente precisa ser intencional com as pessoas e lembrar que a gente não é melhor que as outras pessoas, que a gente é bem pequenininho num universo tão grande. E mesmo assim, mesmo a gente fazendo essas coisas erradas, né, eu fico pensando que o quanto Deus ele nos ama, né, mesmo a gente sendo pequeno e fazendo esse tipo de coisa. Mas é sobre isso que eu queria falar, pra gente refletir um pouquinho. E se você quiser deixar algum comentário sobre isso também, pode ficar à vontade pra gente conversar também. E eu já vou me despedir de vocês. Esse foi um vídeo meio diferente, porque eu gravei um dia e depois eu passei alguns dias sem gravar. Mas eu vou finalizar ele agora. E daqui pra frente eu acho que os vídeos vão ser mais... vão ter uma sequência mais certinha, porque eu entrei de férias da faculdade, tô mais tranquila. E eu queria despedir de vocês. Um beijo, obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.